Bem? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Vamos. Então, perfeito. Já liguei. Tudo pronto. Obrigado, Valério. A voz. Tudo ok comigo também. Okay. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, gente, 7 minutos de tolerância. Aguardamos o Estevão mais 3 minutos. Ou começamos? Podemos ir iniciando. Eu entrei em contato com ele, ele não respondeu. Não sei se ele esqueceu ou se ele tem algum outro compromisso que apareceu. Mas eu acho que a gente pode ir iniciando. Vamos lá, então. Eu vou colocar qual foi a ideia. Ele me falou que queria ficar só como provocador. Então, você e Viotti, Alberto, abre para nós e aí tira para o ímpar com o Viotti para ver quem fala primeiro. Sim, sim. Então, a ideia surgiu, né? Essa ideia de fazer essa reunião aqui, né? Aproveitar o Papo Sem Crise para discutir um pouco a questão das ferramentas, né? De ferramentas para rede e tudo mais. A gente teve discussões assim desde o início do movimento Renacidade, quando iniciamos o ano passado, né? Cheguei a procurar alguma coisa, fiz um Skype também com o Guilherme, assisti a apresentação do Will, se não me engano, na Exponential, lembro bem da apresentação. Já falamos sobre isso aqui, da Valéria, sobre blockchain, né, e várias coisas. Aí, na semana passada, o Ivan me falou da Cristiane, de outras plataformas que ela está trabalhando, né, enfim. E aí eu troquei uma ideia com ela e conversei com o Estevão também, lembrei da ideia do Viotti, da proposta da plataforma que ele está construindo. E nos debates sobre educação apareceu muito essa questão das plataformas, porque a gente está tocando as coisas do jeito que a gente consegue, né? Inclusive agora aqui com o Zoom, está acontecendo nesse momento. Excelente, mas quais seriam os próximos passos para uma rede como a Renacidade? Quais seriam as ferramentas que a gente deveria ter além do WhatsApp, né? Do YouTube, que é o que nós estamos usando mais até agora, né? WhatsApp, YouTube, Facebook, eu acho que as coisas que a gente tem, eu tenho cuidado do YouTube e do Facebook, e a Valéria tem cedido aqui o Zoom, e a gente tem feito pelo Zoom os nossos encontros aí, o Papo Sem Crise. Então, a pergunta é quais ferramentas a gente deveria ter, né? Lembrando que nós temos uma carta de intenção, né, do Renacidade, onde a gente propõe o que a gente deseja como movimento, como projeto, como rede, né? E eu tenho lido, desde que comecei a me envolver mais com essa área de organização, lá da época da Prospera, na verdade, que eu participei com o Oswaldo de Oliveira, fiz o tutorial lá, sobre quais ferramentas seriam adequadas para as redes, né? Porque na rede você tem tomada de decisão diferente, você tem lideranças diferentes, você tem até a forma de executar projetos é diferente. No Renacidade a gente já discutiu autossustentabilidade, os focos do projeto, e as coisas têm ficado nos vídeos, né, que nós estamos gravando, na carta de intenções e no grupo. O grupo do WhatsApp tem muita coisa que já passou por ele, né? E a gente não tem registrado isso. Fizemos algumas atas, quando possível, a gente faz alguma ata do que está acontecendo, mas temos pontos a debater. Por exemplo, uma coisa que eu discuti com o Ivan, nós tivemos uma conversa outro dia, sobre um conselho curador, né? Hoje a gente tem faz uma rodada de votação rápida com aquele método que o Ivan está chamando de burocrático, né? A gente faz uma certa burocracia, mas rapidamente a gente tenta convergir, sincronizar para algum caminho, e a gente tem usado esse método para tomar a decisão. E então esse momento que
conversando com o Estevão, a gente falou, vamos colocar para o grupo. Eu acho que o grupo, através desses encontros, a gente tem condição de sincronizar e escolher caminhos e ver que ferramentas o grupo se engaja, porque ferramenta é aquela história. Eu já participei de muito, já vi muito, e vamos falar também, já participei de muita instalação e colocar ferramenta para um grupo, e só vai para frente se as pessoas se engajam. Então, se elas vêem vantagem, elas se engajam, né? Então, não adianta eu falar assim, não, eu gostaria que fosse essa. Se o grupo não se engajar, vai morrer aí, né? Então, eu acho que o grupo, por isso essa reunião, para trazer ferramentas, para discutir esse assunto. Talvez a gente não consiga fazer isso hoje. E acho que o Guilherme, né, com o Idetra, e a Cristiane com a proposta que ela fez aí para o grupo, não sei se todo mundo está sabendo, então acho que seria o momento dela colocar também. Então eu passaria a palavra para um dos dois que gostariam de manifestar rapidamente, colocar qual é a situação, qual a ferramenta, qual a situação da ferramenta, por que o Renacidade deveria usar a ferramenta, enfim, fazer uma apresentação rápida para a gente entender quais são as ferramentas. Se alguém tiver uma outra ferramenta que conhece, por exemplo, tem da WeShare, né? WeShare tem ferramentas, eu postei algumas no próprio WhatsApp, né, do grupo, essa semana que eu tive olhando. Do WeShare que eu conheci mais. Então, assim, se alguém quiser falar de alguma outra ferramenta, o momento é agora, e a ideia é sincronizar isso, né? E, enfim, colocar na mesa aí para a gente ver o que vai acontecer. Não sei quem quer começar primeiro aí, se o Guilherme ou se a Cristiane. A gente tinha colocado o Guilherme, botamos a foto dele, o Ivan, mas não conseguimos a tempo colocar da Cristiane. Na verdade, a Cristiane já está querendo também apresentar e não deu tempo de modificar a arte. Então, não sei quem gostaria de iniciar. Fica para a próxima, Cristiane. Sua foto vai na próxima. Vou escolher uma bem bonita. Você é a mais despojada do grupo. Sem problemas. Eu prefiro, eu sou de backstage, não tenho nenhuma pretensão de expor. Assim. Então, vamos fazer o seguinte. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar para o Guiotti. Oi. Eu só queria partilhar uma tela, só para deixar registrado. É isso aí. Essa é a plataforma que eu sonhei há alguns anos atrás, quando na virada do milênio. A plataforma que eu desejo tem que cobrir tudo isso. Como ela é muito densa, eu não quero discutir agora, só deixar para registro. Publiquei lá no Real na Cidade. Eu compartilhei a tela e não sei como sair. Quem me tira aí da tela agora? Tem que ser você, Alberto. Tem que ser você, Alberto, que está como host. Me tira aí da tela, porque eu só sei entrar, não sei sair. Entra lá em cima, Alberto. Você vai ver, para parar de... Lá no alto você tem. Sim. Ok. Obrigado. Eu não fiz Desculpa o velho. Então, como é que a gente faz? Aí eu acho que se o Viotti puder falar um pouco do estado da ferramenta, e depois a Cristiane, vamos fazer assim, então, 15 minutos cada um, ou 20 no máximo, porque nós temos que encerrar por 21 horas, né? O nosso acordo é de encerrar em torno das 21. Beleza. Então, em relação à ferramenta, eu tenho alguma experiência com, tanto do lado de tentar organizar movimentos, tanto usando ferramentas que são gratuitas, usando ferramentas que estão relacionadas a juntar o grupo todo dentro de um repositório, dentro de um determinado local, para que, através das interações dentro dessa ferramenta, consiga-se avançar para um determinado local, depende sempre da proposta, tanto com ferramentas que são pagas ou ferramentas próprias, para você conseguir ter esse tipo de efeito também, né?
O relato que eu consigo dar em relação a isso é como a gente se organizou dentro do IDETRA em relação a esse aspecto. E as 3 características, vamos dizer, que a gente buscou foi, número 1, uma ferramenta, como é um projeto que tem uma dependência muito grande de voluntariado, é uma ferramenta em que, se a pessoa está sabendo do projeto e quer engajar, ela consegue participar de uma forma ativa e buscar as informações de uma forma ativa, em vez de ser uma forma passiva em que alguém oferece as informações, essa pessoa tem que conversar com alguém, tem que esperar uma interação humana para começar a participar de alguma forma. Então, a gente queria eliminar isso ao máximo. Então, a gente montou uma plataforma nossa, a gente passou por, pelo menos, aí, acho que 2 ferramentas gratuitas, abertas para fazer isso. E, no final das contas, a gente definiu que o jeito mais interessante seria ter uma plataforma própria, foi desenvolvida ao longo de um ano e pouco, mais ou menos. Ela é baseada na metodologia PMI, né, que tem a ver com você ter boas práticas em projetos e você conseguir escalar dentro do projeto. Então, normalmente para TI a gente está falando de Scrum, mas você não consegue levantar um prédio fazendo Scrum. Então, a gente adotou o PMI porque se é um projeto rápido, se é um projeto longo, você vai ter as ferramentas ali, você consegue moldar do jeito que for necessário. E, obviamente, a gente não colocou tudo lá, a gente colocou de um jeito que fosse atender internamente o IDETRA, mas é uma ferramenta que tem lá seu grau de complexidade, né? A gente não tem, por exemplo, vídeo, mas a gente tem como as pessoas interagirem através do site, você tem a ordenação de reuniões, você tem o projeto quebrado em entregas menores, essas entregas têm as tarefas podem, qualquer pessoa não precisa interagir com ninguém, ela entra ali, vê qual é a tarefa que ela quer interagir, vê quais são as regras que estão envolvidas naquela tarefa, se ela pode simplesmente executar, ou se tem uma documentação que ela precisa respeitar para dar esse prosseguimento. E a gente calçou tudo em torno disso. Em relação a como a abordagem, eu acho que isso pode ser mais interessante, pelo menos do meu lado, do que tentar indicar alguma coisa que talvez funcione. Eu acho que é trazer um pouco da abordagem, né? Eu acho que a abordagem, e para ficar uma coisa enxuta, eu imagino que tem que ser uma coisa escalar. Você tem um ambiente em que as ideias são jogadas, são discutidas, você pode ter um cronograma de atividades relacionadas a essas reuniões para que tenha um andamento específico em relação a isso. E na hora que isso começa a virar uma execução, na hora que isso começa a ter uma materialização, seja ela de que tipo for, seja de produção, de algo que seja tangível, que seja de algum tipo de documentação, enfim, você invariavelmente não vai ter uma plataforma que vai te entregar o joio e o trigo nesse processo. Ela não vai conseguir abarcar isso tudo. Então, que tenha pelo menos que ela desencadeie para uma ferramenta própria para que você consiga gerar esse tipo de produção, entre aspas. E aí, o grupo que vai ter essa execução passa a ter acesso a essa plataforma para que você consiga continuar andando lá. O que me vem do topo da cabeça é ferramentas de discussão para jogar ideias. Você pode ter ferramentas de texto de mídia social, como WhatsApp, grupos de Facebook, Telegram, mas elas não são muito interessantes para discussão. No momento em que você está gerando discussão dentro desses canais, a discussão ela fica empobrecida. Você não consegue dar, às vezes, profundidade adequada ou estabelecer o que está balizando aquela discussão de uma forma adequada. Então, aí eu acho que reuniões como essa aqui de vídeo, e normalmente existe um problema de tempo associado, então ter uma agenda, um calendário
pode ser que ajude os envolvidos a se organizar de uma forma melhor, né? Sempre organizar uma coisa pautada em ata ou pautada em um cronograma de atividade, falando, hoje a gente vai discutir só isso aqui. Sempre tem alguém no grupo que começa a deslanchar para um lado, alguma coisa assim, é interessante alguém manter isso ancorado. E na hora que se estabelece, se decide, olha, vamos seguir para esse lado aqui, então vamos fazer isso aqui, vamos montar um site do Renacidades. A gente já discutiu isso durante 2 meses, a gente já viu que isso é necessário, a gente já viu qual é o escopo dessa produção, então como é que a gente faz a produção? Isso normalmente cai numa forma muito orgânica, entre aspas, né, por assim dizer, de como é que se organiza para fazer isso. Se você está falando de um mundo maker, porque a gente precisa gerar caixas ou alguma coisa assim, você invariavelmente vai ter reuniões locais, ou dentro das reuniões locais você vai linkar com outras Fab Labs, ou se a gente está falando da criação de um software, aí a gente tem desde o VS Code, que você consegue codar com múltiplas pessoas, todo mundo vendo o código que está rodando, né? Então, eu acho que é de uma forma que invariavelmente se torna orgânico. Quanto mais específico, mais fácil é de brotar qual é a solução que vai ser utilizada dentro do processo. Essa costuma, até o momento, eu estou envolvido em projetos que têm esse tipo de tocante há quase 10 anos agora, né? Projetos que têm esse viés de ter alguma coisa de produção na ponta. E dentro dessa experiência, acho que normalmente o andar da carruagem, das coisas que andaram bem, aconteceram dentro de um processo assim. Tem o mais democrático, que é o mais aberto, que é uma comunicação um pouco mais complicada. Isso vai caindo no filtro, são poucos que conseguem participar de reuniões. E aí, no momento de execução, você tem 2, 3, 4, às vezes 5 pessoas ali que estão descambando para, olha, toda segunda e quinta a gente vai se encontrar nesse horário para produzir seja um encontro físico, seja um encontro digital, seja uma mescla dos dois, você faz um streaming com uma equipe de 2 ou 3 pessoas, ou 2 equipes diferentes, né? E aí você vai fazendo, intercala isso, né? Você descobre como é que essas junções podem ocorrer. Cris? Ok, Viotti, encerrou. O Estevão chegou. O Estevão seria um debatedor, mas ele me falou que queria ser provocador. Então, Estevão, provoca a hora que quiser. Quem fala agora, o Cris, antes de você falar, Will, você falou que está aqui por um trabalho com sua esposa. Quem que é a sua esposa? Ela é a Sephora Lilian, acho que algumas pessoas aqui conhecem. E aí acho que alguém tinha comentado com ela dessa reunião. E a gente está fazendo uma plataforma de educação chamada Zunk, que serve para agrupar referências de conhecimento, ou para você criar trilhas de aprendizado. Pensando no contexto do Renacidade, por exemplo, eu acho que um contexto que poderia ser útil é agrupar todas as informações do grupo lá, compartilhar informação, compartilhar links sobre o projeto, esse tipo de coisa. Então, dentro desse contexto, talvez fosse ser útil. Ok, Will, só retomando a ordem, Albertis, quem seria agora? Seria a Cris? Cris, é. Ok. Estevão, provoca a hora que você quiser. Tá bom, eu não vou também conversar muito hoje, porque minha internet não está estável e eu dou aula daqui a pouco. Então, para não atrapalhar o grupo no meio da conversa, então, se eu sair é porque eu fui dar aula. Mas, tudo bem. Ok, obrigado. Cris. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou especialista em NeuroExperience, trabalho há 20 anos com design de interface, montagem de aplicações, sistemas complexos, sistemas de design, e tudo com base no uso de eye tracking para fazer pesquisa de usabilidade. Então, o embasamento para
já há 10 anos que a gente trabalha home office, a gente nunca onerou nossos clientes com design de móveis, né, e por aluguel de grandes salas na Paulista, mas a gente atende as mesmas contas que as grandes agências, né, inclusive também prestamos serviço para grandes agências. O objetivo, na verdade, a proposta, né, que eu cheguei a fazer para o Ivan é porque, estando ali no grupo, e, obviamente, né, com esse cenário que a gente está incentivando aí, essa produção de conteúdo e no digital, e a gente, na verdade, já vem estudando uma nova interface de gestão de grupos conversacionais, como o WhatsApp, porque, obviamente, esse problema, essa situação, não vou falar como vou chamar de um problema, mas esse desafio, essa situação, esse cenário não é exclusivo do Renacidade, é uma coisa que está perpetuando aí todo o WhatsApp. A gente tem milhões de pessoas realmente usando a plataforma no Brasil, ela é muito... ninguém consegue migrar para um Telegram, porque é aquela coisa, né? Eventualmente, todo mundo saiu do Mirk, mas não é a hora do WhatsApp ainda, né? De qualquer forma, a exigência de se manipular a informação e gerenciar a informação de múltiplas redes, ela tem se tornado uma demanda crescente. E a gente está estudando isso e já temos toda uma nova plataforma mobile first para ser desenvolvida, né? Porém, no meio termo, no meio do caminho, a gente montou um arsenal aí de marketing digital, de content marketing, para suprir as necessidades do momento, né? Porque, de qualquer forma, a gente não pode deixar as informações divagando nas timelines aí eternamente e acaba se perdendo isso tudo. E, assim, conteúdo gerado, por exemplo, essa video call agora, né? Esse conteúdo gerado, se ele não for absorvido, e a nossa perspectiva é que, assim, as pessoas não voltam atrás para ficar vendo, revendo, é muito mais difícil as pessoas voltarem para rever histórico, ou elas pegam o bonde no momento que ele está andando, ou ele passa. Quando a interface é conversacional, quando é através de um vídeo, assim, a não ser que tenha uma estrutura de arquitetura de informação, que biblioteconomia, se for pensar assim, uma questão mesmo de organizar a informação para que as pessoas vão lá e, on demand, elas entram num self-service, num consumo daquele conteúdo, né? Você vê, por exemplo, tipo, Netflix, assim, né? Ali é um tipo de interface de vídeo, né? Tipo assim, como o YouTube é um tipo de interface de vídeo. Então, não é a saída, é a interface que eu estava falando para o Ivan, é o tipo de interface que administra e incentiva um certo comportamento de consumo daquele conteúdo. Enfim, dada essa situação, eu fiquei particularmente aí comovida, vamos dizer assim, né, pelo Renacidade ali começando a montar, para colocar tanto conteúdo e tanta coisa boa que está saindo lá, e que eu estou vendo que isso aí está escorrendo, é como se fosse um pinga-pinga aí, né, uma torneira que está pingando, que está vazando, porque é conteúdo de qualidade, é coisa que está vazando e está ficando aí para trás. E aí, quem agora vai pegar e fazer uma cópia de toda a timeline do que está acontecendo no chat e passar esse trabalho todo de passar para uma plataforma, seja ela qual for, tá? E aí é que vem a minha proposta e o pensamento. Pensando de uma maneira ágil, tá? A questão não importa se depois vai ter uma plataforma fixa que vai ser para todo sempre, tipo, e really that not such a thing. Isso não existe, nunca vai existir. Se existir, essa plataforma você pode jogar no lixo qualquer desenvolvimento sistêmico, porque, na verdade, a ideia é evolução. Qualquer coisa que a gente fizer agora, ela já vai estar 5 anos atrasada na hora de implementar.
Ponto. Isso, assim, tem que entender que esse é o processo, principalmente falando de PMI. Desculpa. Demora para você fazer alguma coisa. E aí, quando você faz, realmente ela já está atrasada. Se você for realmente pensar nas questões de capacidade produtiva, o que a gente pode vislumbrar hoje, na hora de colocar isso para rodar, ele já está atrasado. Isso é fato. A gente tem que cope with it, né? A gente tem que realmente abraçar isso de coração e entender que essa é uma realidade e que a gente vai estar sempre mudando de sistema e que talvez algumas coisas vão sendo construídas em cima, assim como, por exemplo, Londres, você tem aquele monte de quilos de cidade, tipo de né, quilômetro para baixo do que Londres é agora. Paris, a mesma coisa, né? As cidades são construídas em cima de cidades, em cima das ruínas das outras cidades, enfim, mesquita em cima de igreja, em cima da mesquita, em cima de templo. E é assim, entendeu? Então, a tecnologia não vai diferir dessa perspectiva que já acontece no mundo real e a gente sabe que é assim. Então, tendo isso no coração, eu fiz uma proposta de colocar à disposição do Renacidade esse compêndio aí de ferramentas que eu acredito que seja interessante para que a gente agora, senão assim, não é daqui a 6 meses, não é daqui a 3 meses de implementação, é assim, em um final de semana, deixar a ferramenta pronta, deixar a estrutura pronta para todos entrarem e começarem a populacionar o conteúdo de uma maneira organizada e eletiva, e no momento em que você está fazendo aquele trabalho, porque o problema é essa energia despendida para criar o conteúdo que foi colocado na timeline, que agora já foi embora. Quem que vai ter o tempo para poder fazer a organização desse conteúdo adequadamente? Quem vai ter? Essa é uma pergunta que não vai ser calada, né? Provavelmente isso aí vai se perder, tá? Assim, bem provavelmente, muito provavelmente. As chances são altas disso. Então, o que acontece é que a gente tem que parar o vazamento amanhã, né? Ontem. Essa que é a ideia. Então, parar o vazamento, porque conteúdo pode ser colocado à disposição para consumo e, inclusive, de uma maneira a gerar recursos para o projeto, né? Então, as ferramentas que a gente tem aqui, que pode estar à disposição, como eu falei, né, em 1 ou 2 finais de semana para o Renacidade, eu digo 1 ou 2, porque justamente entendo que a gente vai construir ao longo do caminho, né, alguns detalhes e refinamento, deixa a plataforma ali e vão se consumindo ali as informações, ferramentas que tem disponível. A gente tem o Hey Summit, que ele é uma ferramenta bem completa, assim, do ponto de vista de gestão de eventos digitais, né? Ele tem, deixa eu apresentar para vocês, porque eu acho que é muito mais fácil. Cadê? Tá no Chrome, deixa eu pegar. Vocês já estão vendo a tela? Sim. Tá. Aqui é um exemplo, tá? Ele permite ele permite você criar telas e telas, landing pages e landing pages, telas de conteúdo. Basicamente é tudo meio que no fundo branco, assim. Você pode criar um CSS específico e aí remodelar todas as classes sem problema nenhum. Mas assim, a plataforma ela funciona, acho que isso pode ser uma coisa em termos de branding, pode ser uma coisa secundária ou terciária, não acho que é relevante, tá? Mas ela já tem uma série de modulações que você vai incluindo conteúdo específico para gerenciar eventos online. Deixa eu entrar aqui para vocês verem o CMS, né? Que eu acho que é o de gestão que é mais importante. Ele é bem completo, tá? Já estou aqui nesse Criativamente. Ele é bem completo. Ele já tem um Analytics próprio, né? A parte de settings do evento,
no caso aqui para o Renacidade seria um evento evergreen, né? Tipo, eternamente, né, aberto, e que a gente pode colocar um calendário de atividades, né? Que você vai marcando as atividades, elas podem ser compradas individualmente ou ter um pagamento específico. Você pode setar uma série de ingressos. Então, aqui, como eu falei, você tem o setting do evento, localização, marca, aí tem esse banner promocional que é aqui no topo, né? Você pode colocar pequenos alertas que ficam direto no site, né? E chamam as pessoas para alguma coisa urgente que vocês queiram dar atenção naquele momento. Dá para customizar o domínio por DNS, por registro de CMEI, né? Ou fazer um apontamento direto também, né, pelo host, sem problema. Tem a parte de legal, né, que a gente já fez um processo de tradução do próprio legal do Rei Summit, que ele já é GDPR compliance, e aí pode colocar em cima, né? Então, em cima desse já, né? Eu já traduzi para o português. Então, você pode mudar os headers aqui na parte do menu, como eu falei, você pode colocar, criar a arquitetura de informação que for em termos de pages, né? Tem controla o footer, e aí aqui os templates de e-mail, ele já tem uma série de templates, dá para você criar novos. Eu estou ainda no processo de tradução desses templates, mas isso é uma coisa bem simples, bem tranquila. Você pode incluir mais campos no registro. Por enquanto, eu costumo colocar o campo de telefone, porque justamente a gente tem a questão do WhatsApp aí, então as pessoas podem já colocar o WhatsApp delas. Pode colocar também alguma coisa por exemplo, de itens que ela se interessa, talvez, porque aí ela já entra num spin-off do WhatsApp específico, né? Porque eu acho que o Renacidade agora vai começar a ter spin-off, provavelmente, por causa dessa questão de conteúdo. O conteúdo está sendo gerado e aí a única ferramenta que o WhatsApp deixa é criação de spin-offs, tipo, novos grupos que a gente vai fazer em cima do Renacidade para poder gerenciar a quantidade, a arquitetura de informação, né? Seria através de spin-offs, né? E grupos, né? Mas assim, dá-lhe mais grupos, né? Quem está cansada de grupos, levanta a mão. A parte de hosts, né? Ele tem uma série de integrações e a gente pode incluir empresas aqui para prover novos serviços, tá? Sem problema nenhum. Aí a gente tem aqui, ó, webinar providers. Como eu falei, parte do ferramental é o live webinar, que eu também poderia deixar à disposição. Tudo isso a gente está estimando aí para mais ou menos 1.000 pessoas, sem custo nenhum para o Renacidade. A partir daí, provavelmente precisaria de mais banda, precisaria abrir aí sim custo, né? Mas tem outros hosts que pode incluir, né? Ele tem ligação com Vimeo, tem ligação com, enfim, com um monte de providers, né? De webinar. No caso do live webinar, ele ficaria ilimitado em termos de acesso, porque o live webinar ele tem, acho que a gente tem uma sala para 1.000 pessoas tranquilamente, mas a gente faz integração por ele com o YouTube, e aí a outra plataforma também seria o Restream, que também faria a pulverização, né, o live stream disso para todas as outras redes, né? Ele não tem uma integração direta com o Insta, mas dá para fazer através de um outro serviço lá que faz o plug.
que eu tenho que colocar na lista ali, mas é um serviço também gratuito, então dá para, assim, pelo menos a princípio, a versão light dele, né? Ele tem métodos de pagamento que dá para embutir, então dá para colocar facilmente o PayPal para começar a fazer a monetização do projeto. Tem webhooks aqui que dá para integrar com as plataformas. E aí outras integrações de customer service, enfim, aqui Pixel Tracking, Referral Tools, tem algumas referrals aqui. E também tem API, integração por API, então a gente tem integração aqui com o Zapier. Aí ali a parte de content. A parte de conteúdo. Alguém está com o microfone dando eco? Quem quiser, eu dei uma queda aqui, eu recebi isso aqui. A parte de content aqui, tá? Então, você faz a gestão das categorias, dos palestrantes, das palestras, dos palestrantes das palestras. No momento que você cria uma palestra, ele já inclui o palestrante e vice-versa. Aí você tem notable brands e você tem que são marcas, pode ser só marcas apoiadoras, vamos dizer assim, não necessariamente patrocínios, mas você tem todo um programa de patrocínio também aqui que ele já tem uma chamada, ele já dá a chamada lá nas landing pages, se você quiser. Ele tem um módulo, né, de chamada que você pode chamar pessoas para participar com patrocínio. Você tem offers and giveaways, que assim, cada palestrante ou cada palestra pode ter freebies, né, que podem ser distribuídos. Então, isso é bacana para viral. Você tem uma série de configurações. Ele é bem customizado mesmo para uma rotina de summit online, tá? Cadê? Aí você, Viral Incentives, então ele tem um programa de viral. O programa de viral dele não é tão absoluto, dá para incluir um novo programa de incentivo, mas ele já é interessante porque ele já está integrado com todo o processo da plataforma, tem e-mail, enfim. Aí aqui é simplesmente uma parte de tradução que já está tudo feito para o português. Tem essa parte de feedback que a gente pode incluir questões, né, enquetes, né, durante o programa. Isso é legal porque dá para a gente fazer votação, por exemplo, né? Como é um grupo, né, que faz muita votação, acho que isso pode ser uma coisa interessante, porque a cada nova live pode ter uma parte de votação instantânea que a gente pode colocar ali e ainda pedir para o pessoal rapidamente fazer uma... Então, assim, o pessoal pode colocar a votação e já colocar o link, por exemplo, para ver um vídeo específico. Então, isso é uma coisa que acaba deixando a coisa on demand e engaja o pessoal de uma maneira mais fluida, né? Porque, por exemplo, fazer esse tipo de votação ali no WhatsApp pode se perder muito facilmente na timeline, né? E o tracking disso também é bem difícil de gerenciar. Aí ali em Revenues você tem toda a parte de tickets, né? O básico é um acesso livre, óbvio, mas você pode... você tem uma série de settings que você pode fazer. Na verdade, você pode colocar um ID externo,
que é para facilitar para compra. Você pode colocar específico restrições de data, né, de vencimento desse convite, desse tipo de ticket, restringir para um número específico de palestras ou por titulação ou por volume ou por categoria. Você tem uma parte de replays, por exemplo, no caso essa nossa call aqui. Ela poderia ter sido colocada como agenda ali na agenda. A gente depois coloca a gravação nos replays. E o ticket pode dar ou não acesso a esses replays. Então, assim, o freemium, né, o ticket free, a pessoa pode acessar a agenda live, ou seja, ela tá lá, ela pode ter acesso ao live, mas os replays fica só para quem é pagante. Então, assim, é um tipo de recurso que é interessante depois para certos recursos, né, de gestão de conteúdo. Tem duração, enfim, né, tem uma série aqui de informações, você pode gerenciar vários tipos de preço, tá? Então, ele é bem completo nesse sentido, tá? Tem toda uma parte de analytics específica para sales, tem a parte de cupons, gestão de cupons, tem a parte de patrocínios, como eu falei para vocês, de gestão de patrocínio. Você pode patrocinar por categoria. Tem um programa de afiliados, que é bem interessante também. Você já dá um setup de quantos % você repassa para os afiliados. Tem a parte de formulário específico para afiliados, registro e tudo mais. E analytics de quantas pessoas indicaram, e depois a parte de gestão desses payouts, né? Que você pode gerenciar. Então, isso é legal também, obviamente, para fazer o processo crescer na parte de monetização. Ali na parte de Activity Reporting tem feedback, todas as pessoas responderam, então aqui entra toda aquela questão de votação, que pode ser interessante, a gestão de participantes, gestão de giveaways, winners, né, para quem que recebeu as premiações, e os reports dos webinars, né. Aí a parte de hosting, que a gente tem aqui, como eu falei, né, o live webinar, que já está integrado, tá? Você pode incluir novos scripts, e aqui a parte de gestão de sponsors que eu falei para você, categorias de sponsors pode criar. A parte de promoção, essa parte de promoção é interessante também, porque você pode incluir assets porque como é uma plataforma colaborativa, ou seja, quem é palestrante, ele tem um acesso como palestrante pelo CMS, pelo ponto de vista do palestrante. Então, ele tem acesso a essa parte de assets de promoção, ele gerencia a sua palestra, ele gerencia, né, as suas discussões, tudo isso. As palestras, elas têm discussão própria, então é legal que dá para justamente atribuir valor específico a uma discussão, né? Então aquela palestra pode ficar viva, quase como como um evento dentro do evento, né? Dentro do evento principal. Então, isso dá uma manobra bacana de arquitetura de informação em termos, por exemplo, do spin-off, né? Vamos dizer assim, né? Então, as temáticas, elas podem serem incluídas dessa forma. Dentro das palestras também você tem material. Você pode incluir material de consumo, então documentações podem ser incluídas. E aí, com isso, então, você pode gerenciar uma palestra no long term, né? Esses assets aqui, como eu acabei entrando num outro assunto, mas esses assets aqui é para ajudar os palestrantes a divulgar as suas palestras. Então, você pode criar assets por palestra, enfim, e que os memes e tudo mais que eles vão poder usar nas suas redes sociais e poder, né, propagar as informações, tá? Copy também é a mesma coisa. Então, você pode criar tanto a parte visual quanto a parte de copy, já criar textos que vão ser propagados aí para o pessoal utilizar, tá? Tem a parte de testimonials, que então é social proof, né? Então, vai incluindo aqui o feedback da galera
esse testimonials ele está no looping ali, no fluxo de experiência da pessoa que está vivenciando as palestras, e aí eventualmente ela é perguntada depois que ela participou para deixar um testemunho, já entra aqui direto, tá? Apesar que você pode incluir ele de uma maneira administrativa, você incluir um a um, né? Então, assim, isso aqui foi o CMS, né? Aí, no front, para vocês darem uma olhada, ainda está em teste, mas tem uma série de... Então, dá para pôr vídeo. A gente tem o VooPlayer também, para poder fazer hosting de vídeo de uma maneira mais interessante do que o YouTube, se vocês também precisarem. Então, enfim, aqui, só para vocês verem, ó, testemunho aqui, né? Dá para você incluir informação a dar com pau, né? Enfim. Aí, só para vocês verem aqui uma palestra, por exemplo. Então, tem o conteúdo da palestra, o que vai acontecer, ó, aqui tem o apoio, sua marca poderia estar aqui, se você quer colocar sua marca, contate-nos, então tem um processo para patrocínio. E a ferramenta, ela é bem completa, tá? Nesse sentido. O que mais que eu propus aqui? Tá. Isso é para gerenciar ongoing events, né? Então, para gerenciar o que eu imaginei? Que para a gente não perder todo esse conteúdo que está sendo gerado nessas lives porque assim, praticamente diário, né? Então, toda semana você tem uma carga grande de conteúdo que está sendo escoado, né? Está sendo perdido. Então, a gente poderia já começar a organizar isso, mesmo que depois isso vai ser substituído por uma outra plataforma, porque assim, eu realmente não imagino, não sei se essa é uma solução definitiva, eu acredito que não, mas é uma solução para resolver um problema agora, né? E que ela tem uma escalabilidade bem interessante para o volume que está sendo gerado, e pelo menos até os próximos 6 meses, né, viabilizar aí, dar um tempo de respiro para se viabilizar algo que seja um pouco mais permanente, um pouco mais tipo 2, 3 anos, né? Porque eu também não imagino uma plataforma que seja completa e perfeita no digital por mais de um ano, tá? Não vejo que isso exista. Então, tem outras plataformas aqui, como a gente falou, o Live Webinar, que é tudo a pessoa, Live Webinar, VooPlayer, o Restream e o BeLive, que são toda essa parte de vídeo, de video conference que a gente pode deixar disponível. O BeLive é interessante porque ele é uma plataforma, assim como o VooPlayer, né? Mas assim, ele é assim como o Zoom, né? Só que ele é um pouco para live, só que ele é brand custom, né? Você pode criar temáticas nele na parte gráfica, né? Visualmente, ele é bem interessante na parte de engagement com o público ali na live. Ele tem bastante ferramenta, bastante coisinhas interessantes assim para fazer votações, comentários, chat, toda essa parte likes e dar emojis ali, né? Então, ele é bem dinâmico, ele é bem parecido com uma rede social, então ele é bem interessante nesse sentido. O Live Webinar, ele é mais coxinha, assim, em termos de ferramenta, uma ferramenta, em termos de interface, ela é mais antiga até, eu diria, usabilidade, mas tem muita coisa boa. Ela é parruda, ela é mais PMI. Ela é parrudona em termos de live. Ela tem whiteboard, ela tem breakout rooms, tem uma série de parte de compartilhamento e tudo mais. Ela faz integração com o YouTube para fazer live, e aí o Restream depois propaga isso para as outras. E tem a Raiz, que é uma plataforma puramente de EAD. É uma plataforma, assim, bem padrão de EAD. Olha, aí em termos de comparação, tá? Assim, até o edX, que é o que o Harvard, MIT usa, tipo, eu acho que ela é
até comparável com essas, né? Porque, na verdade, pra falar a verdade, a edX eu acho uma porcaria. Mas essa é a minha opinião. Em termos técnica mesmo, ela não é muito boa. Mas, assim, eu acho que o Udemy é até melhor, tá? Do que a edX, mas ok. Mas ela é uma plataforma padrão, entende? Ela poderia condensar por exemplo, um evento que ali no Hey Summit está gerando um volume, está ficando uma coisa muito, muito forte, muito já consolidada. E aí migra, então, essa conversa para o RAIS como uma plataforma de EAD propriamente dita, né? Uma plataforma que as pessoas vão lá, vão consumir um conteúdo que é fixo, vamos dizer assim, né? Um conteúdo que é consolidado. Aí eu acho que a RAIS é uma plataforma de EAD que poderia colocar esse compêndio. Por favor, Cris. Nós estamos com 3 minutos para o tempo habitual, podemos depois prorrogar. Eu pediria a você fazer um resumo final, porque deve ter muita gente querendo perguntar. E claro. Aí direcionar para vocês, ok? Perfeito. Bom, pessoal, o resumo a gente tem uma estrutura que ela está à disposição, como eu falei, para 1.000 pessoas neste momento, para colocar no ar agora, né? Ela não acho que é uma solução definitiva, mas acho que é uma solução cabível e parruda o suficiente para aguentar aí uns bons 6 meses de produção e dar um respiro para que essa colaboração, essa burocracia prática, né, como está sendo chamada, né, essa burocrática se organizar o suficiente para criar um novo modelo, para, enfim, reestruturar e colocar algo que dure 2021 inteiro, por exemplo. E aí a gente não perde mais tempo escoando esse monte de conteúdo bacana que tá sendo perdido na timeline do WhatsApp. E mais legal, né? Pode ser monetizado em 1, 2 meses ou nem isso, né? Pode ser monetizado instantaneamente, o que eu acho que talvez seja bem interessante para o grupo, o quão rápido possível. Né? Ok, o Carlos Nogueira chegou aí à reunião, estava lá no café, não é? O café do CHB. E fica aberta aí, Alberto, você quer conduzir as falas ou deixamos livre? Não, eu só queria comentar que enquanto a Cris estava falando, e o Guilherme já apresentou também, o Will também comentou sobre Zoom, né? Me ocorreu aqui da questão da abundância. Embora o grupo seja pequeno, na cidade hoje tem 80 e poucas pessoas, eu acho, mas que estão aqui nas reuniões semanais, eu acho que é mais ou menos esse grupo que está aqui hoje, algumas talvez hoje não puderam vir, então é mais ou menos esse o nosso grupo, né? E pensando na abundância, eu acho que as coisas são complementares, as coisas que estão sendo faladas aqui, eu não vejo por que não poderíamos explorar o potencial dessas plataformas tanto para conduzir projetos quanto para melhorar a visibilidade do nosso projeto e tornar mais profissional, né, a relação aí dos eventos que a gente tem feito. Mas eu penso que se a gente decidir por uma, a gente estaria indo para o mundo da escassez, né? Estaríamos, embora o nosso grupo seja pequeno, né? Não sei como que a gente organizaria isso. Mas, enfim, só me passou essa ideia. Eu queria complementar o que você falou com o meu apoio total. Eu acredito que não tem uma plataforma definitiva hoje. Eu acredito muito no potencial da expansão também. Eu acho que a informação está aí, a gente tem que organizar ela, deixar ela disponível o mais rápido possível, a perdê-la. Eu acho que esse é o maior risco, na verdade.
E assim, daqui a pouco vai construir uma outra plataforma que vai subir em cima dessa, que vai subir em cima de outras, e essa não é uma definitiva e não é uma única. Ela pode ser depois migrada para um novo contexto de uso. Então, que pode ser puramente só para as lives, por exemplo, e para a parte da gestão, da organização de decisão, da parte de decisão, decisória do processo. Não precisa mais estar gerenciando conteúdo da parte educacional especificamente. Então, é uma questão de evoluir. Eu acho que hoje tem uma necessidade, ela precisa ser atendida a ponto. Beleza. Eu gostaria de falar, posso? Sim, posso? Claro, Eliseu. Então, eu vi um pouco do que a Cristiane colocou, acho que foi sábado ou sexta-feira à noite, que você postou a sua iniciativa, né, de colaborar com o Renacidade, né? Acho que primeiro eu tenho que agradecer, né, o grupo todo. Eu acho que o momento que a Cristiane falou tudo é pertinente, porque tem hora que ninguém quer ficar... Eu acho que o Renacidade tem que ser algo a mais do que um simples grupo de WhatsApp, né? Nós temos conteúdos importantes, como a Cris identificou muito bem, acho que o que está acontecendo no momento. Aliás, me chamou a atenção que ela até se propôs a fazer uma identidade visual e criar um conceito de marca e, de repente, onde isso, o Renacidade seja algo global, né? Como um hub de difusão de conhecimento, né? De melhoras. E aí ter os pequenos satélites que seriam ligados à educação, à tecnologia e biologia, enfim, qualquer outro assunto. Eu gosto muito dessa proposta. Eu não conheço ferramentas, tá? Eu gosto de usar ferramentas. Eu acho que não temos nada a perder. Não temos nada a perder. Ela está mostrando uma ferramenta que está pronta. É isso, Cris? Não nos custará nada nesse momento, é isso? Sim. E podemos ganhar muito exponencialidade com o projeto. Eu acredito que seja muito positivo e essencial nesse momento, né? Eu acho que a gente precisa sair da plataforma do WhatsApp. Tem duas coisas que eu preconizo. Oi. Eliseu, somando com a sua ideia, eu também sou usuário, embora como usuário, eu sou um usuário que dou as regras do negócio para os projetos que eu trabalhei, e foram projetos de grandes corporações. Eu acho que nós temos duas coisas boas, aliás, várias, dentre elas duas coisas boas hoje na mesa. A proposta que o Viotti está desenvolvendo e que me parece muito adequada ao ambiente de pesquisa científica dentro do ambiente internacional, e a proposta da Cris, que me parece mais customizável para o grande público. Então, se o grupo me permitir, eu acho que podemos abraçar os dois projetos, porque Alberto e eu temos debatido, então deu um esvaziamento aparente no grupo, mas é que eu tenho certeza que as nossas professoras iriam estar perdidinhas aqui hoje. Eu próprio que lido com isso, mas como você, eu não entendo, eu sou usuário, eu quase fiquei perdido aqui de vez em quando. Alberto, eu temos que conversar em duas áreas, ou criar uma spin-off de educação, onde a Cris poderia testar a ferramenta e deixar a ferramenta que me parece mais pesada, mais robusta, continuar pesquisando. Que tal? Desculpa, Eliseu.
Primeiro, eu não estou definindo nada, eu só estou ouvindo o que a Cris e que o Eviotti apresentou, a Cris demonstrou aqui, e assim, o que eu quero concluir, assim, que eu acho essencial, que nós precisamos criar uma identidade de marca, assim, algo que nos remeta, né, à nossa carta de intenções, né, missões e valores, e a gente precisa ter um conceito, né, de curadoria para a gente não se perder nesses conceitos, né? Eu acho essencial o que a Cris colocou na sexta-feira à noite, no sábado. Eu só não tive a oportunidade de comentar antes. O problema do WhatsApp é que assim, você tem que realmente ficar voltando para trás, ver o que aconteceu para você não entrar na janela do bonde, né? Um minuto só, concluindo. E não falar besteira, né? Não sair atirando pedra sem saber o que está acontecendo. Então, eu acho que eu não tenho como julgar a plataforma do Guilherme porque não foi demonstrada. Então, assim, o que eu vi, considerando a possibilidade de experiências, eu entendo que nós temos que estar abertos a tudo, né? Mas só afirmo que precisamos de algo para não ficar no WhatsApp e ficar correndo o risco de ficar postando fake news, que é a minha grande plataforma, né? Eu combato fake news aqui e fico chateado quando vem qualquer texto sem referência de onde está vindo, e aí a gente fica inflamado e começa a discutir coisas que você não sabe se é um robô que criou aquilo, se a Dona Maria não tem nome, o vídeo não... A gente vê vídeo de pessoas falando sem nome da pessoa, sem referência da pessoa, e a gente entende aquilo como real. Então, assim, não dá para a gente ter algo sério como Renacidade e ficar... Ok, Eliseu, vamos deixar o Estevão se despedir. Claro. Me perdoe, vamos deixar o Estevão se despedir. Parece que ele está querendo dizer uma palavrinha final para sair para as aulas, ok? Depois você volta. Tá, joia. Eu quero agradecer a todos aí, tá? Uma boa noite. Obrigado pelas informações aí de hoje. Obrigado, até mais. Boa aula, professor. Eliseu, reconclui. Então, só concluindo, assim, claro, estamos abertos a ouvir todos e ver as experiências que vocês estão construindo. Eu não estou aqui criticando nenhum nem outro, porque tem que ver a usabilidade da coisa também, que de repente é inviável da gente ficar conduzindo. Eu vou te fazer um desafio. Te fazer um desafio. Eu sei que você gostou da proposta de Cris, porque você tem uma queda pelo marketing, pela visão da ferramenta. E a Cris parece que tem uma sensibilidade sobre isso. Você não topa fazer esse experimento comigo e Cris de customizar para a área de educação? Porque aí passamos a ter um experimento real. E isso soma com a proposta de Alberti de nós termos um foco na tecnologia e outro foco no usuário, que hoje o nosso grande usuário é a criança que está sendo educada, é o aluno. Vamos topar essa brincadeira? Brincadeira séria. E mais alguém? Estou falando... Sim. Estou falando Cris, porque qual seria... Porque parece que gostou. Eu ia só dizer para não restringir um pedaço. Não é isso. Eu não sei se é isso. Primeiro, eu só vou poder contribuir como usuário, eu não entendo nada de construir ferramentas. Minha experiência na área de produção de imagem não tem nada a ver com a parte de internet e de ferramentas de programação. O que eu tenho é minha sensibilidade pelo tempo que eu trabalhei nisso.
Então, eu consigo expressar opiniões mediante a usabilidade das coisas, né? Roberto parece que queria fazer uma observação. Roberto, como é que nós poderíamos fazer esse desdobramento sem desintegrar? Então, eu acho que não devemos... nós devemos manter os canais abertos de possibilidade. Eu acho que devemos manter o Renacidade como um todo e criar sub-áreas do Renacidade nas ferramentas da forma que for possível. Tá? Tanto dentro da proposta da Cris, quanto do Viotti e também do Will, né? Porque a proposta do Will, que eu assisti lá no Exponential, tem potencial enorme, principalmente de linkagem com os projetos já estão em andamento de educação. Então, assim, eu não abriria mão de nada, mas eu tenho braços pequenos. Então, como não, é que... desculpa. Vamos testar os três. Os três. Desculpa, eu não quero julgar, não estou julgando. A única coisa que eu vi foi o da Cris hoje e o debate e o convite dela de propor que a gente usasse a experiência do que ela está falando. Mas o Will, a proposta do Will também foi muito atrativa. Foi muito atrativa. Eu não vi. Como que eu posso julgar? Eu não estou julgando. Eu preciso ver do Will, preciso ver do Guilherme, entendeu? Desculpa. Gente, agora, assim, desculpa a chatura, mas eu tenho que ser burocrático. Se nós não saímos daqui hoje pensando em fazer alguma coisa, vamos deixar para resolver quarta-feira que vem. Quem poderia, por exemplo, sem forçar nada, quem poderia fazer um segundo encontro semanal, onde esse continuaria exatamente do jeito que está e está dando certo, e faríamos uma segunda reunião aberta a todas, mas com foco em customizar uma ferramenta para a educação. Tanto pode ser a do Will, quanto a da Cris, quanto a do Viotti. Posso fazer uma proposta? Posso fazer uma proposta? O que vocês acham o seguinte? Eu faço que não precisa de, vamos dizer, de ajuda de ninguém de uma maneira grandiosa. Eu faço deixo essa ferramenta pronta para uso do Renacidade para essas reuniões. A gente deixa como se estivesse fazendo a agenda semanal das reuniões e que lá depois vai ter os replays de tudo que a gente está falando aqui e que depois fica inserindo lá no WhatsApp e aí a gente faz puramente uma organização da informação que está sendo gerenciada agora, que está sendo produzida agora, o que está sendo posto agora para produção. Então, gerencial, é nível gerencial, né, do organizacional do Renacidade, e as informações que estão colocando ali no WhatsApp. Então, a gente puramente elenca, coloca essas informações que estão, migra essas informações, não migra, né, mas duplica essas informações de uma maneira organizada para ser gerenciada pela essa plataforma de uma maneira inicial, e cria-se esse comitê paralelo de educação para estudar as maneiras como pode evoluir nesse segmento, utilizando essas plataformas que estão à disposição, seja ela o RAIS, o Open Project, a ferramenta do Will, do Guilherme, enfim, tudo isso. E, enquanto isso, o que está sendo gerenciado do ponto de vista macro, né, do Renacidade, já está sendo organizado. E aí, qualquer plano eventual de monetização do projeto já pode ser colocado em questão para votação, para prática, para teste, enfim, né? O que as pessoas estariam interessante para as pessoas pagarem ou não de conteúdo? Então, esse conteúdo vai ser produzido? Por quem? Como? Né? Então, então já vamos colocar na agenda, quer dizer, a plataforma já está apta a receber esse tipo de conteúdo, e aí isso vai progredindo, né? Eu acho que nesse aspecto aí fica o burocrático, porque aqui temos pessoas, um número razoável de pessoas para votar e para falar, para progredir alguma coisa, e aí na quarta que vem isso progride para mais outras coisas, enfim, entendeu? Mas a gente sai do lugar, senão a gente fica só
rodando no próprio rabo, minha opinião. Quero concluir, Ivan. Assim, eu não vi, peço desculpa, Will, eu não posso julgar a sua plataforma e não estou querendo aqui julgar, porque eu não vi nada, tanto quanto do Guilherme. Eu não estou aqui pré-julgando nada. Eu só posso colocar aquilo que eu estou vendo. Eu só tive a oportunidade de ver nesse momento. Me pareceu interessante. Eu acho que não como plataforma de educação, mas como plataforma geral de difusão do conteúdo Renacidade e das propostas Renacidade. Eu não vejo ela como uma plataforma de ensino para as crianças. Desculpa, não é isso. Eu acho que é uma forma de a gente conseguir organizar o Renacidade mesmo. Ou Renacidade. E isso não invalida o projeto do Will e que ele venha a ser agregado ao Renacidade no futuro. Vamos dar 2 minutos para o Will e 2 minutos para o Viotti para fazerem um comentário em que as ferramentas deles se integram com a da Cris ou não. Pode ser? Will? Viotti, quem tira para o ímpar? Posso começar. Eu acho que são 3 ferramentas com objetivos bem diferentes, na verdade. A da Cris é um gerenciamento de projetos. A do Viotti também é mais uma integração dentro do projeto que ele está criando, o IDETRO, que é um projeto bem legal. O Zoom, que é mais uma para organização do conhecimento. O Zoom, que é uma plataforma gratuita, open source e colaborativa. Então, o que o Zoom que seria interessante para vocês, talvez? Eu não sei exatamente quais são os objetivos de vocês para dizer se o Zoom pode ser interessante ou não. E aí vocês têm que julgar. O Zoom é interessante se você quiser organizar o conhecimento de alguma forma, compartilhar links, compartilhar materiais e permitir que outras pessoas contribuem para esses materiais. É uma plataforma de aprendizado. E ela é aberta. Então, qualquer um pode editar num modelo tipo Wikipédia. Se vocês têm interesse de ser uma organização, não sei, porque, como eu falei, eu não conheço muito bem a organização de vocês. Se o interesse é ser totalmente aberto, colaborativo e tal, o Zoom pode ser útil nesse sentido. E pode permitir que mais pessoas contribuam e colaborem com o projeto, compartilhando conhecimento. O Zoom é para isso. É organizar fontes de referência para organizar o conhecimento. Então, vocês poderiam criar uma página do projeto de vocês lá, a partir de lá, ir organizando as informações que vocês têm e permitir que outras pessoas contribuam. Não é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e nem tem o objetivo de ser. Então, bacana, acho que Will. Ferramentas diferentes. Ok, desculpe. Quer concluir? Ok. Viotti, por favor. Então, eu queria, na verdade, porque no caso a minha plataforma ela não é open, né? Ela é uma plataforma construída para atender a demanda do projeto em si. Eu acho que a minha ideia, na verdade, é tentar trazer um pouco da minha experiência de ter rodado em projetos parecidos com a Renacidade, né? Com as mesmas premissas e tentar, de repente, ajudar a limpar um pouco esse mato, tentando trazer um pouco do que lá atrás eu vi que funcionou melhor, do que todo mundo achava que ia funcionar, mas não funcionou. Eu queria, na verdade, aproveitar o ensejo para deixar registrado um pouco de algumas coisas que a gente citou aqui no chat, porque em algumas dessas ferramentas eu tenho alguma experiência. O Open Project é gratuito, você consegue instalar, ela é open, você instala no seu servidor e ela tem não só o tipo de gerenciamento de projeto para caminho crítico, mas você também tem a versão Kanban, né, a versão Scrum. Então, acho que isso pode ajudar bastante em termos de interface. Não é uma interface das mais amigáveis do mundo, mas nada que um tutorial de vídeo, um ou 2 tutoriais de vídeo curtos consigam solucionar, né? E é uma ferramenta extremamente robusta. O Zorro é uma ferramenta tradicional que traz uma espécie de concorrente do Google e eles têm, inclusive, mais opções. Acho que isso é uma plataforma a ser considerada assim, porque ela tem muita integração. Acho que ela cai de verdade como uma solução interessante para algo que já de início é pensado em formato de rede. O Wico.online é de um amigo meu na Argentina. É uma plataforma que você se cadastra, fala quais são suas competências e você vê projetos que estão abertos
que possam te interessar. Às vezes tem troca financeira ali, às vezes não, às vezes é colaborativo. Ou você pode vir pelo outro lado e cadastrar um projeto e conseguir quem são as pessoas que Por favor, Viotti, o Jorge também estava quietinho aí, eu acho que ele está saindo, sem querer te interromper, mas só para não deixar o Jorge, que é companheiro antigo aí de rede, sair quietinho, assim, sem falar nada. Jorge, dá uma opinião sua aí, e depois volta a palavra... Ah, não, sim, mudou de posição. Jorge. Oi, Ivan. Na verdade, era a Cris que estava saindo, ela estava se despedindo aí do pessoal. Ah, tá me sim. ouvindo? Foi a Cris que despediu, desculpa. Não, pode deixar sim. o Guilherme terminar e depois eu falo. Obrigado. Beleza. O Wix Online é uma plataforma que ele criou para isso. Você, numa ponta, tem as pessoas falando quais são as habilidades, o que elas gostariam de ajudar outras pessoas. E do outro lado, você pode criar um projeto e você pode ver dentro desse banco de dados de cadastrados quem que você gostaria de convidar para o seu projeto. E a partir dali vocês negociam se vai ter alguma coisa financeira, se vai ter uma troca ali dentro, uma coisa mais em formato de Scam. Acho que é uma plataforma muito legal. Ela não daria para puxar a plataforma para dentro, mas ela está aberta para, se você quiser colocar algum projeto ali e ter esse pool de pessoas. E uma outra ferramenta que eu acho que pode ser interessante é a do GitHub. Ela costuma ser voltada para TI, mas dá para você fazer algumas outras coisas ali dentro, não tudo. É uma plataforma para desenvolvimento, especificamente, né? Eu acho que dentro desse cenário, Open Project e Zorro são ferramentas que eu acho muito interessantes, não para a finalidade de educação à distância. Acho que isso tem ferramentas muito específicas que vão atender bem. Você tem o Lifter LMS para WordPress, que até algum tempo atrás era gratuito. E é uma plataforma muito robusta, baseada em PHP. Enfim, e acho que a plataforma, o Will, ele vai ter um background para isso especificamente também muito interessante com a experiência que ele teve com a plataforma dele de gamificar a parte de educação, especialmente para infanto-juvenil, né? Não só limitado, mas eu lembro dos primeiros projetos eram voltados para infanto-juvenil. Acho que ele também pode ter uma participação com a informação para angariar essa parte da equação de um jeito muito bacana. Ok, obrigado, Viotti. Desculpa ter interrompido, mas eu achei que o Jorge era ele que estava se despedindo e eu não queria que ele saísse sem falar. Jorge, você quer continuar? E o Alberto aí faria um resumo. Eu não vou deixar nem o Carlos nem o Sérgio falar hoje. Vocês são tão eloquentes que eu fico com medo de não dar tempo. Desculpem, Carlos. Eu adoro vocês dois. Mas essa eloquência, talvez... Beleza. Antes do Alberto tirar suas conclusões, o Jorge podia nos dizer aí algumas palavras para não ficar em silêncio. Só que eu queria fazer inveja ao Eliseu. Ele falou que eu estava com ciúme do professor, sei lá, esqueço o nome. Você vai ficar com ciúme do meu Zoom. Ó, eu puxo e empurro a gaveta para fazer o Zoom. Alta tecnologia, hein? Alta tecnologia. Jorge. Oi, Ivan. Algum comentário? Então, vou só fazer um pré-apanhado aí antes do professor aí, do Alberto, né? Eu acho que é um pouco do que a Cris falou, concordo com o que o Eliseu falou, né? E ratifico o que o Alberto estava falando, né? Contribuindo com o que o Guilherme falou. Ou seja, a gente vai aprender, né? Não tem uma solução definitiva, né?
a gente vai ter que navegar em todos esses mares e tirar o melhor de cada um e aplicar de acordo com a especificidade de que quer, como a Cris falou. Conforme for dando os passos, a gente vai entendendo essas necessidades e a gente sabe que a gente tem braços fortes para poder fazer isso. Tem alternativas viáveis e próximas para a gente poder desenvolver. A nossa ansiedade é que tivesse uma solução, mas a gente já, até por trabalhar em rede, entender muito bem essa questão emergente, isso vai surgir no processo. E a gente vai aperfeiçoar todas essas ferramentas nesse contexto, até porque a gente está com as pessoas que produziram, que fizeram, né? Então é uma ansiedade natural, acho que nossa, nesse sentido, mas de repente também isso não vai ser alinhado tudo numa conversa só, porque é muito novo para todo mundo, né? Então, e a gente não vai estar sendo burocrático por fazer isso em partes, né? E a gente, pelo contrário, a gente vai estar sendo cauteloso para poder fazer o melhor, né? Mas sempre vigiando para não fazer. Então, acho que o entendimento, a integração disso, né? É uma questão que acho que o Alberto falou, que é muito assim, né? Quando a gente trabalha em rede, quando a gente está trabalhando de forma colaborativa, né? Apesar de nós já termos uma certa experiência, um mais ou outros, né? Tem muita coisa que a gente vai aprender no processo. Acho que o que a gente aprende nisso é exatamente isso, né? Que não tem e a gente vai aprender no processo, né? E a gente tem que estar só atento dentro do processo para poder buscar eficiência, né? Sem deixar de ser eficaz no que a gente precisa para justamente evoluir. Então, Ivan, era só isso que eu queria contribuir, né? Acredito que o Alberto vai fazer o encerramento e eu não vou roubar, porque eu vou deixar as palavras para ele, porque acho que ele deve ir mais ou menos nesse sentido, e eu acho que é isso, né? Eu acho que essa seleção natural do grupo acho que é normal, né? E acho que só fortalece o propósito que a gente tem em desenvolver tudo que é isso, né? E como a Cris falou, o Renacidade surgiu com esse viés da educação, mas ele vai se amplificar, porque quando as pessoas tomarem ciência, elas também não vão saber, elas vão ter a mesma dificuldade. E nós já vamos ter todo um background, já vai ter toda uma infraestrutura para a gente compartilhar esse conhecimento. E como na ciência, eles partirem a partir do momento que nós paramos. E aí é que vai se dar a emergência disso tudo, né? No sentido de emergente, e a gente vai crescer, entendeu? Era isso que eu tinha que contribuir aí. Obrigado, Ivan. Ok, obrigado. Eu vou deixar, então, para o Alberti, que é o nosso especialista em tecnologia, fazer as suas conclusões. Só que, dessa vez, eu não vou deixar ele fazer a conclusão assim em branco, não. Eu vou fazer um desafio. Eu já gostaria de ter começado e quero começar, antes do fim de semana, o teste de alguma plataforma. Já estamos debatendo plataformas há 6 meses e nem acho agora, não. Está lá a primeira tela que eu publiquei lá no Renacidade, e aqui, a Multinet. Multinet é o uso de plataformas variadas integradas. É o meu conceito de 20 anos atrás. E hoje eu acho que estamos chegando a essa conclusão. Todas as plataformas são boas. Eu faço o desafio. Qual dos 3 quer começar comigo amanhã um teste? E aí deixo ao Alberto concluir se vamos os 3 juntos, ou um ou do outro e depois outro, ou como for. O importante é a gente começar alguma coisa. Ok? Alberto, faça as suas conclusões e, se quiser, finalize a reunião. Por favor. Obrigado. Certo. Bom, agradeço as apresentações, né? Eu achei que a Cris teve que sair. Obrigado pelas apresentações que foram feitas. Eu concordo com muito que foi colocado. Eu acho que é hora da gente melhorar a nossa presença online, né?
o uso dessas ferramentas. Eu acho que elas não são concorrentes, elas são complementares, como eu já percebi à medida que foi sendo falado, né? Eu acho que nós temos que dar o próximo passo, de fato, de melhorar essa presença. O Eliseu tem razão e tem colocado isso há bastante tempo. Eu acho que a ferramenta não existe, tá? A ferramenta ideal para nós não existe. Eu demorei 10 anos para conseguir resultados com a Nova Gênesis e 11 agora, né? Estamos em 2020, já estamos com 12 anos de Nova Gênesis. Tem uma versão 2 sendo projetada e muito, muito, muito melhor que a atual, sabe? E como você sabe, isso nunca fica pronto, né? Nunca fica pronto. Então, eu gostaria de desenhar e fazer essa ferramenta, mas se a gente fizer isso, né, a Renascidade vai morrer. Então, porque não vai ficar pronta essa ferramenta nunca. A gente tem que dar um próximo passo agora. Vai dar cria. Ela seria uma ferramenta extraordinária, porque juntando o que a Nova Gênesis já faz, com outras coisas que eu vi desde o início do projeto, porque o protótipo atual ele é de 2011, né? Então nós estamos com quase 10 anos de proposta já implementada, né? Então, assim, eu acho que o interessante agora é a gente melhorar nossa presença online e usar da abundância para ir melhorando isso e vendo, se não for o caso, a gente para. Mas eu acho que a gente deveria explorar, sim, os potenciais que estão sendo colocados aí pelas pessoas que gentilmente estão querendo nos apoiar, né? E eu acho que nós podemos começar por todas, assim, eu sugeriria que cada um abraçasse uma. Eu posso contribuir Ótimo. Por exemplo, eu posso contribuir com a Cris, com a questão da carta de intenções, né? Estou devendo até uma fala aqui sobre o Renascidade mesmo. Muita gente não está desde o início do nosso processo e não está querendo entender mais o que é o Renascidade, então também poderíamos fazer num próximo Papo Sem Crise retomar esse tema, né? Mas eu posso ajudar nessa aproximação com a Cris, posso ajudar com o Viotti, eu já conversei da outra vez, e eu assisti a apresentação do Zoom, que também acho que valeria a pena a gente ter algumas pessoas aí, alguém que se dispôsse a explorar o potencial do Zoom e o potencial do... Não devemos parar agora, sabe? Embora a gente tenha que tomar a decisão e dar o próximo passo. Eu acho que a gente deve continuar verificando o potencial disso para a rede, né? Enfim, acho que é isso que eu queria dizer. A ferramenta ideal não existe, e ela, se a gente começasse a desenhar e projetar ela agora, ela ficaria pronta daqui 5 anos e, enfim, daqui 5 anos não tem mais Renascidade porque a gente ficou parado tentando fazer isso. Então, eu concordo que a gente deve dar espaço, né, e explorar essas ferramentas que gentilmente estão aí, e já quem tiver se sentindo aí cutucado já assume um papel e ajuda no processo, né? Acho que a gente pode, não só eu, mas qualquer um que quiser, a Renascidade é aberto, qualquer um que quiser pode ajudar nesse processo de aproximação, né, do nosso grupo a essas ferramentas. Não vejo por que não. Eu me disponho a trabalhar nessa frente e ajudar no processo. Eu só não posso fazer tudo sozinho, então isso é impossível. Ok? O Alberti, com a solidariedade que todos nós temos, eu já me disponho também a começar a testar qualquer das ferramentas. Eu acho que o Viotti, estando mais próximo aí de vocês no Inatel, e uma vez que parece-me, não sei se ouvi bem, a ferramenta dele ainda não abrange o ensino à distância. Ouvi bem, Viotti, essa afirmação? Eu me propunha tanto a testar a ferramenta do Will quanto a da Cris. Se alguém quiser me ajudar nisso, eu estaria disposto, ok? Então, já começaríamos a ser burocráticos. E vou dizer, eu mostrei aí a primeira plataforma que eu construí, idealizei, no ano de 2000, para a corporação Fiat, GM, IBM. A IBM é que desenvolveu o projeto
que codificou a concepção minha, e a que eu desenvolvi para a bilhetagem eletrônica. 20 anos depois, eles ainda não atendem às minhas especificações. Então, acho que você está sendo otimista de dizer que vai levar 10 anos para ficar pronta. Vai ficar pronta nunca, porque sempre vai haver uma demanda além. Então, se funciona, é obsoleto. Então, vamos pegar aí o que funciona, ainda que já esteja obsoleto. Fazer funcionar. Ok? Eliseu, você está falando alguma coisa? Quero falar. Então, eu entendo que a gente tem que aproveitar as oportunidades. O Renacidade não nasceu com o objetivo de ter rendas, de ser uma empresa, né? Ele é algo que vai distribuir conteúdo, não especificamente em educação, em tecnologia. Eu entendo que Renacidade abrange qualquer universo de conhecimento que uma cidade precisa, que um cidadão precise. A educação é base, né? Mas eu acho que não é o único foco, como vocês estão colocando tecnologia, tudo. Entendo, eu posso ver, assim, dentro do meu pouco tempo disponível, eu sou funcionário, então tenho horários para cumprir da empresa, sou síndico aqui no prédio e colaboro com o Renacidade com muito prazer no pouco tempo aqui, nem que seja só para opinar, viu, Ivan? Talvez, assim, eu posso tentar falar, me comprometo a depois falar com a Cris, ver no que eu posso ajudar também, dentro do meu tempo. E também, assim, o seu convite, Ivan, agradeço, mas assim, agora em maio eu vou voltar a estudar, então vou ter menos tempo ainda, não quero assumir mais compromissos, assim, e não poder entregar, entendeu? Eu agradeço. Você vai dar pitaco, sim. Sempre Você vai dar muito pitaco. Sempre que puder. Eu acho que assim, é colaborativo, né? Mas eu falo com a Cris, Albert, porque assim, você está mais próximo do Viotti, não é isso? Como o Ivan falou, e acho que até a sinergia... Boa noite, Will. Só um minuto, Will. Entra em contato comigo, vamos ver se a gente testa a sua ferramenta também, ok? Obrigado. Desculpa, Eliseu. E aí eu até acho que seria interessante, coloquei no texto, Ivan, quando eu for, assim, palestra para apresentar, assim, a reunião aqui for para demonstrar, para a gente saber que vai ser demonstrado, que eu achei que ia ser só debate. Então, vamos supor, a Cris, eu acho que estendeu para conseguir demonstrar, ela foi quase meia hora ou mais, né? Então, acho que a gente deveria segregar um pouquinho para ficar mais tranquilo, né? E focar no produto que a pessoa vai apresentar, que nem foi com a Valéria, né? Quando ela apresentou, que ela conseguiu demonstrar e a gente questionou tal, mas não pudemos colaborar, mas não foi algo assim, não ficou o tempo disputado, né? Acho que seria interessante a gente, quando divulgar o próximo, para a gente saber, não, a apresentação do projeto tal. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de ver a demonstração do Viotti e do Will também. Eu acho que seria oportuno num futuro. Talvez vocês já tiveram oportunidade de ver isso aí. Entendeu? Eliseu, Oi. Vamos, como essa parte a gente não é expert, vamos deixar com o Alberti a condução desse processo. E aí, Alberti, não sei se você quer concluir ou encerrar, assuma a palavra e conduza. Bom, acho que devemos encerrar porque já estamos estourados, né? Sim. Então, agradeço a todo mundo pela presença.
pelas colocações. Vou colocar no YouTube, assim como já fizemos com as outras reuniões. E até a próxima. Se cuidem. Tudo de bom para vocês. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Palmas. Desculpe, Sérgio e Carlos, você